Bom dia, meu nome é Camila Rabelo de Mato Silva Arruda e a minha pesquisa no PPGD, que gerou a minha tese, é a inefetividade das políticas públicas de seguridade social da Rio Previdência na proteção dos direitos fundamentais dos idosos. Esse tema ele é muito relevante porque as mudanças na legislação previdenciária acabaram tendo alguns impactos na sociedade. Então, o problema que eu pretendo responder, a pergunta que eu pretendo responder, é quais os impactos da inefetividade das políticas públicas de seguridade social da Rio Previdência para assegurar o direito fundamental de envelhecer com dignidade. Desde que eu participei das contas do governador de 2011, que eu verifiquei que havia uma dependência do órgão do Rio Previdência a financeira com o Estado do Rio de Janeiro. E que isso impactava muito a questão da saúde previdenciária e também do desempenho da Previdência a partir daquela data. Bom, durante a crise do Estado, em 2016, o governador à época se posicionou deixando os aposentados sempre para o final. E ele explanou nos discursos dele que a crise do Estado era responsabilidade dos aposentados e pensionistas, por conta do que o impacto financeiro no Estado, a deficiência, o déficit orçamentário do Estado, ele acontecia por conta do pagamento dos aposentados e pensionistas. O Rio Previdência, ele teve, ao longo dos anos, crescendo realmente as suas despesas com pagamento de pessoal. E as contribuições, elas não são só as contribuições dos servidores e do Tesouro. Também algumas leis foram feitas entre 2013 para cá para tentar salvar financeiramente o Rio Previdência. Então, os royalties passaram a compensar financeiramente o Rio Previdência, as despesas, as receitas oriundas da LOTEST também compõem, e um percentual da dívida ativa do Estado também é direcionado à Rio Previdência. Mas a grande questão em relação ao Rio Previdência são os atrasos do Estado do repasse das receitas da Rio Previdência, inclusive em relação aos consignados, ou seja, o valor consignado em folha do servidor público. Então, não tendo esse repasse, isso dificulta que o órgão se organize para fazer essa redistribuição, esse pagamento dos aposentados e pensionistas. Então, em 2013, foi feita uma lei para separar o plano previdenciário e o plano financeiro do Rio Previdência. O financeiro, ele compõe os servidores e pensionistas que entraram até 2013, setembro de 2013. A partir de setembro de 2013, os servidores entraram já no plano previdenciário. E no plano previdenciário, ele tem que complementar, existe um teto na lei, e que é o mesmo teto do regime geral de previdência social. Acima desse teto, a contribuição tem que ser feita ao RJPrev, que foi criado especificamente para complementar a previdência do Estado do Rio de Janeiro. Durante também passagem do tempo, foi crescendo tanto a contribuição patronal quanto a contribuição dos servidores, como medida de trazer o equilíbrio orçamentário para o Rio Previdência. Então, como a Previdência ela tem receitas compartilhadas, o crescimento dessas receitas vindas também do servidor
foram feitas através de lei durante esses últimos anos. Então, a emenda constitucional 103 excluiu os militares do regime próprio de previdência social. Então, ficou a cargo do Tesouro arcar com os benefícios desses militares e bombeiros, passando então de 181.332 segurados para, em 2019, 116.431. Então, foi uma queda bem importante no número de segurados, e isso também impacta na contribuição para o Rio Previdência. Bom, a conclusão é que o Rio Previdência, historicamente, quando foi criada a Previdência, foi criada como um órgão que fizesse a seguridade social do servidor do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, não abrangeria só a questão previdenciária, mas a questão de seguridade e da saúde. Tanto que no Rio de Janeiro, além do IPERJ, à época, existia também um hospital somente para os servidores do Estado e também a parte clínica, a parte médica. Com o passar do tempo e o déficit que foi gerado na Previdência, quando o IPERJ, que garantia pecúlios, que garantia vários auxílios ao servidor, passou a ser gerenciado pelo Rio Previdência e depois, posteriormente, extinto, a Rio Previdência apenas é um órgão previdenciário. Então, o objetivo da Rio Previdência é arcar com a parte previdenciária. E isso impacta nas políticas públicas que eram oferecidas aos servidores públicos aposentados, idosos, que necessitavam de uma maior proteção do Estado, porque era dado a eles saúde e era dado a eles a previdência e, em casos extremos, a parte da seguridade e assistência social. Ou seja, com isso tudo, o órgão Rio Previdência, ele fugiu àquele objetivo de proteger os idosos ou as minorias que necessitavam desse suporte, dessa maior proteção do Estado, e passou a ser um órgão somente pagador de benefícios, impactando diretamente no direito fundamental desses idosos. As políticas de assistência social passaram para o Tesouro Estadual e não mais são exercidos pelo órgão previdenciário, deixando totalmente desassistido essa camada de servidores que prestou serviço durante toda a vida à nossa sociedade fluminense. Bom, eu encerro por aqui. Espero que vocês tenham compartilhado e visto qual era o objetivo da pesquisa e ver que um órgão que é criado por lei e que é gerenciado pelo Estado deixou de lado completamente a função que ele tinha, que era a proteção da dignidade, e passou a ser somente um órgão que faz gestão financeira. Bom, eu fico por aqui. Até a próxima oportunidade.